Eu sempre achei que ser mãe era meio parecido com estar no palco de um show de forró. A gente dança conforme a música, mesmo sem ensaio, e ainda tem que sorrir para a plateia. Desde que o Tomás nasceu, eu virei protagonista de um espetáculo improvisado, cheio de tropeços e aplausos falsos. Ele foi meu primeiro e único filho, e quando eu o vi pela primeira vez pensei, é um anjo. Só pode ser um anjo. E era mesmo um anjo que nunca falou uma palavra sequer. Nos primeiros meses, todo mundo dizia que era cedo demais para esperar qualquer coisa. Relaxa, Helena, cada criança tem o seu tempo. Eu acreditava. Fui acreditando até os 2 anos, até os 3, até os 4. E quando ele chegou aos 5, o silêncio virou o som mais alto da minha casa. Tomás não falava, mas se comunicava com os olhos de um jeito que parecia poesia. Quando eu estava cansada, ele deitava no meu colo e passava a mãozinha no meu rosto, como quem dizia calma, mãe, eu tô aqui. Quando eu fazia almoço, ele batucava na mesa, acompanhando o barulho da colher contra a panela. Às vezes, parecia que o silêncio dele era mais barulhento do que a fala de muita gente que eu conhecia. Mas o mundo não tem paciência com silêncio. O mundo exige barulho, respostas rápidas, frases decoradas. E foi aí que começou a parte dolorida, o julgamento. A coordenadora da escolinha dele me chamava para conversar com uma cara que misturava piedade e acusação. Dona Helena, precisamos de colaboração da família. Eu sempre quis responder. Minha senhora, colaboração é o que eu mais faço nessa vida. Inclusive pago a mensalidade em dia, que é a maior prova de amor de uma mãe. Mas eu só sorria, aquele sorriso murcho que não engana ninguém. No grupo de mães do aplicativo era uma chuva de palpites. Deve ser espiritual, dizia uma. Falta de limite, decretava outra. Ah, eu vi no Instagram de uma doutora que pode ser alergia a glúten. A lista era infinita. Teve até quem sugerisse que eu botasse meu filho para ouvir mantra tibetano, porque ativa a fala. Eu agradecia educadamente, mas por dentro pensava, se mantra resolvesse, eu já estava fluente em 3 línguas. E como se não bastasse, tinha a dona Nair, minha sogra. Mulher de opinião afiada que falava com a certeza de quem acredita ser dona da razão. Esse menino não fala porque você mima demais, Helena. Eu respirava fundo e contava mentalmente até 10, porque se respondesse, ia acabar em briga. E briga com sogra, todo mundo sabe, é igual a novela ruim, nunca acaba. Renato, meu marido, tentava ficar no meio. Ele amava o Tomás, disso eu nunca duvidei, mas também carregava uma ansiedade danada para ver o menino falando. Ele dizia, Helena não sofre tanto. Logo ele solta a língua. Mas logo nunca chegava. E eu, que já estava exausta de esperar, comecei a me sentir sozinha no barco. Mesmo assim, eu dava um jeito de manter a leveza. Minha vida virou piada interna comigo mesma. Quando alguém perguntava como estava o Tomás, eu respondia, tá ótimo, tá só guardando as palavras para lançar um livro best-seller de uma vez. Ou então, ele vai falar no dia certo, só que tá querendo me fazer suspense. O humor era meu colete salva-vidas. Mas tinha dias que nem a piada dava conta. Como naquela tarde abafada de sexta-feira em que eu estava na cozinha refogando alho e cebola. O rádio da vizinha tocava um pagodinho antigo, daqueles que grudam na cabeça, e o Tomás encostou a testa na minha cintura. Eu olhei para ele e disse rindo, filho, quando você falar, a gente vai comemorar com cuscuz, pastel da feira e tapioca. Vai ser a festa da fala. Ele riu com o corpo, sem som, mas com os olhos brilhando. E eu ri junto porque a vida é mais fácil quando a gente dança, mesmo que a música seja triste. Foi pouco depois dessa cena que eu marquei a consulta com o novo médico. Já tinha passado por tantos profissionais que eu perdi a conta. Psicólogos, fonoaudiólogos, neuropediatras. Alguns eram bons, outros só queriam encher ficha e esvaziar carteira. Mas esse era diferente. Doutor Ícaro. Só o nome já parecia coisa de destino. Cheguei no consultório depois de 2 remarcações, um ônibus lotado e uma briga com a dona Nair no telefone. A sala de espera parecia saída de outra década. Revistas amareladas, relógio de parede que fazia mais barulho do que necessário e um aquário com peixinhos tristes. Tomás ficou batucando na cadeira de metal, e eu fingia calma, mas por dentro minhas pernas tremiam. Quando o médico finalmente nos chamou, ele falou baixo, devagar, como quem não queria assustar. Examinou Tomás com atenção, perguntou coisas simples, fez pequenos testes. Eu estava pronta para ouvir mais do mesmo. Vamos acompanhar, cada criança tem seu tempo, continue estimulando. Mas não foi isso que aconteceu.
No fim da consulta, ele respirou fundo, segurou o prontuário com as mãos trêmulas e disse: Senhora, a incapacidade do seu filho de falar não é um problema médico. Ele é completamente normal. Minha cabeça girou. Senti como se a sala tivesse ficado pequena demais. Normal? Eu repeti, sem acreditar. Sim. O motivo pelo qual seu filho não fala é... Ele parou, ajeitou os óculos. Parecia até que tinha medo de continuar. Eu não consegui escutar o resto direito. Era como se o relógio da parede tivesse engolido as palavras dele. Só sei que me levantei, agradeci e saí com Tomás pela mão. Eu estava tonta, mas uma coisa ficou clara. Não era médico, não era doença. Era outra coisa. Na calçada, o sol parecia zombar de mim, queimando o rosto. Peguei o celular e liguei para o Renato. Amor, o médico disse, minha voz falhou. Do outro lado da linha, silêncio. Fala, Helena. Ele respondeu seco. Antes que eu conseguisse explicar, ouvi ao fundo a voz da minha sogra. Ela tinha o dom de estar sempre onde não era chamada. Bota nela a culpa de vez. Esse menino não fala porque a Helena não sabe criar. Naquele instante, percebi que a luta não era só pelo silêncio do Tomás. Era contra um mundo inteiro disposto a apontar o dedo para mim. Segurei a mão do meu filho e pensei, eles não sabem de nada. Quem sabe sou eu. E ali entre buzinas, calor e o cheiro de pastel da esquina, eu prometi, se for guerra, eu vou lutar. Mas vou lutar com ironia, com firmeza e com um amor que só eu sei o tamanho. Eu nunca imaginei que a frase de um médico pudesse virar a faísca de uma tempestade. O motivo pelo qual seu filho não fala não é médico. Essa sentença ficou ecoando na minha cabeça como o refrão de uma música que a gente não consegue esquecer. Eu saí daquele consultório atordoada, mas ao mesmo tempo com uma sensação esquisita de que eu estava prestes a descobrir algo muito maior do que imaginava. Renato, meu marido, não ajudava em nada com aquele jeito seco. Quando desliguei o telefone depois de ouvir a voz da minha sogra acusando que a culpa era minha, eu fiquei parada na calçada com o Tomás segurando minha mão. O sol queimava, o barulho de buzina fazia eco, e meu coração parecia pular no peito como se fosse sair correndo sozinho. Eu olhei para o meu filho, que estava distraído observando um passarinho pousar no fio de luz, e pensei, como pode alguém dizer que esse menino tem algum defeito? Ele é a coisa mais linda que eu já fiz. A partir daquele dia, eu decidi que precisava observar tudo de perto. Mais do que já observava. Se não era médico, então o que era? Trauma? Medo? Algum segredo escondido dentro dele? O silêncio do Tomás era cheio de camadas, e eu precisava aprender a decifrá-las. No fim de semana, fomos almoçar na casa da dona Nair, porque Renato insistiu. Eu já fui de cara fechada, porque sabia que seria metralhada de indiretas. E dito e feito. Assim que a gente entrou, ela abriu os braços fingindo felicidade, mas logo lançou o olhar afiado para o neto. E esse menino não fala porque a mãe não sabe impor respeito. Respirei fundo e tentei não responder, porque eu sabia que Renato ficaria do lado dela. Só que Tomás, como sempre, reagiu com um silêncio que era quase uma resposta. Ele olhou para mim e piscou devagar, como quem diz, não liga, mãe. Foi nesse instante que percebi que mesmo sem palavras, ele me entendia mais do que qualquer outra pessoa. Na mesa, enquanto o cheiro de feijão com linguiça invadia a sala, a pressão aumentava. Você precisa admitir, Helena, disse Dona Nair, mexendo a colher dentro da travessa como se remexesse minha paciência. Esse menino já devia estar falando faz tempo. 5 anos. Quando o Renato tinha essa idade, já declamava poesia na escola. Eu sorri, um sorriso daqueles que valem por uma resposta inteira, e retruquei. Pois é, cada criança tem seu tempo. O Tomás pode até não falar, mas já sabe batucar em ritmo de samba. Vai que a vocação dele é ser músico? Ela bufou. Renato ficou em silêncio, cortando a carne no prato. Eu fiquei com a sensação de estar lutando contra 2 ao mesmo tempo. Depois do almoço, quando estávamos de volta em casa, sentei no sofá e fiquei observando Tomás brincar com seus bloquinhos coloridos. Ele fazia construções elaboradas, equilibrava as peças como se fossem prédios de verdade. Eu fiquei pensando se aquele silêncio não era, na verdade, uma escolha dele. Como se estivesse guardando as palavras para o momento certo. Mas as dúvidas me corroíam. Eu precisava de respostas. Na segunda-feira, levei Tomás para a escola e fiquei escondida no portão, observando. Eu queria ver como ele se comportava longe de mim. A professora chamava as crianças pelo nome, e ele respondia só com um olhar.
Os colegas corriam, gritavam, brincavam, e ele ficava num canto, construindo castelos de areia como se estivesse em outro mundo. Eu me senti dividida. Uma parte de mim doía por vê-lo tão isolado, e outra parte se orgulhava daquela calma, daquela forma diferente de existir. No fim do dia, recebi uma mensagem no celular. Precisamos conversar sobre o comportamento do Tomás. Era a coordenadora. Eu já conhecia aquele tom. No outro dia, sentei na salinha da escola, ouvindo ela me falar como se fosse juíza de tribunal. Dona Helena, seu filho não acompanha as atividades, não interage verbalmente com as outras crianças. Isso compromete o desenvolvimento social dele. Eu quis dizer que talvez o problema não fosse ele, mas sim a falta de paciência do mundo. Mas fiquei quieta. Fiz a mesma coisa que Tomás fazia, respondi com silêncio. Só que o meu silêncio queimava por dentro. Na saída, encontrei outra mãe, a Patrícia, que adorava uma fofoca. Ela me cutucou o ombro e disse: Helena, você precisa levar o Tomás naquele centro espírita que eu frequento. O menino vai sair de lá falando em verso e prosa. Eu respirei fundo e respondi: Obrigada, Patrícia, mas o Tomás não precisa de milagre, precisa de respeito. Ela arregalou os olhos, deu aquele sorriso amarelo e saiu apressada, provavelmente para espalhar a novidade no grupo das mães. Naquela noite, sentei com Renato para tentar conversar. Amor, o médico disse que não é problema de saúde. Ele é normal. O normal como, Helena? Ele não fala. Mas ele entende tudo. Ele só não usa palavras. Que você acha isso normal? Ele rebateu com aquele tom que me deixava com vontade de jogar o chinelo na parede. Eu segurei a raiva e falei devagar. Eu acho que nosso filho é diferente, não defeituoso. E é isso que a gente precisa entender. Ele ficou calado, e eu soube que aquela conversa não terminaria ali. No meio disso tudo, eu arrumava jeito de rir. Um dia, Tomás estava vendo televisão e passou uma propaganda de novela. A atriz chorava e gritava: Meu filho, fala comigo. Eu olhei para ele e brinquei. Olha lá, Tomás, até na novela tem mãe passando pelo mesmo perrengue que a sua. Ele riu com os olhos, balançou o corpo e bateu palma, como quem dizia: Pois é, mãe, não estamos sozinhos nessa. E foi nesse equilíbrio entre dor e humor que eu percebi: os antagonistas da minha vida, a sogra, a escola, até o próprio Renato, iam me desafiar o tempo todo. Mas eu precisava ser mais firme do que nunca. Naquela semana, escrevi no meu caderno: Meu filho não é defeito. Meu filho é música que o mundo ainda não aprendeu a escutar. E jurei que ninguém, absolutamente ninguém, ia me convencer do contrário. Depois daquela conversa atravessada com Renato e de mais uma rodada de indiretas da dona Nair, eu percebi que a guerra estava declarada. Não era uma guerra de tiros, era pior, uma guerra de olhares, frases atravessadas e julgamentos escondidos em cada esquina. Eu já tinha aprendido a lidar com a língua afiada da minha sogra, mas agora parecia que até a escola e até o próprio Renato estavam armados contra mim. Na semana seguinte, a coordenadora marcou uma reunião com os pais do Tomás. Eu cheguei mais cedo, sentei naquela cadeira desconfortável de plástico e fiquei observando os desenhos coloridos colados na parede da sala. Desenhos de sol sorridente, flores com olhos e casinhas tortas. O do Tomás estava lá também, um prédio enorme, cheio de janelas, e bem no meio um sol pequeno, como se ele tivesse escondido a alegria atrás da construção. Aquilo me deu um aperto. A coordenadora entrou com uma pasta na mão, cara de quem já tinha preparado o discurso. Dona Helena, precisamos conversar sobre o comportamento do Tomás. Ele não acompanha as atividades, não se comunica com as crianças, e isso prejudica não só ele, mas toda a turma. Eu engoli seco. Ele entende tudo, só não fala. Mas é justamente isso o problema. O silêncio dele cria uma barreira social. Naquele momento me deu vontade de rir. Uma barreira social. Quem precisava de barreira era eu para me proteger da língua dela. Mas eu fiquei séria. A senhora já parou para pensar que talvez o problema não seja o silêncio do meu filho, mas sim a falta de paciência dos outros? Ela se ajeitou na cadeira, incomodada. A escola não pode se adaptar a um caso isolado. Pronto. Foi a senha. Eu me levantei, respirei fundo e falei com calma, mas firme. Então talvez o problema não seja a escola nem meu filho. Talvez seja a ideia de que tudo tem que caber na mesma forma. O Tomás é diferente, e isso não é defeito. Saí da sala com o coração acelerado, mas orgulhosa de mim. Pela primeira vez eu tinha colocado minha voz na frente de todos os silêncios. Quando contei para Renato, ele ficou bravo.
Helena, você não pode comprar briga com a escola. Não sou eu que compro briga. Eles que compram comigo quando tratam nosso filho como se fosse um peso. Mas você complica tudo. Eu respirei fundo. Era sempre isso, eu era complicada. Naquele mesmo dia, Dona Naira apareceu em casa sem avisar. Entrou pela porta como se fosse dona do lugar, trouxe um bolo de milho na mão e uma enxurrada de críticas na boca. Helena, eu sempre disse, esse menino precisa de disciplina. Eu já estava cansada. Mas em vez de gritar, decidi usar a arma que o Tomás me ensinava todos os dias, o silêncio. Fiquei olhando para ela sem responder. Só encarei. Foi a primeira vez que vi minha sogra desconcertada. Ela saiu bufando, dizendo que eu era mal agradecida. Depois que ela foi embora, Tomás se aproximou, colocou a mãozinha na minha e sorriu com os olhos. Eu senti que ele entendeu tudo. Às vezes, o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Mas a vida não dava trégua. Naquela semana, recebi uma ligação da escola dizendo que o Tomás tinha se envolvido numa situação. Fui correndo, já imaginando o pior. Quando cheguei, encontrei ele sentado no cantinho, abraçando a mochila. Uma criança mais velha estava reclamando com a professora. Ele não responde, professora. Eu pergunto e ele só fica olhando. A professora olhou para mim, como quem diz, viu só? Eu segurei a mão do meu filho e respondi alto, para todos ouvirem. Ele responde sim. Só que é do jeito dele. As outras crianças ficaram em silêncio, meio sem entender. Mas Tomás encostou a cabeça no meu braço e eu senti que tinha valido a pena. Em casa, aquela cena não saía da minha cabeça. Eu fiquei andando de um lado para o outro, pensando em tudo. E foi aí que decidi, eu não ia mais esperar. Ia descobrir, custasse o que custasse, porque meu filho não falava. Na mesma noite, liguei para o consultório do Dr. Ícaro e pedi outra consulta. A secretária disse que só tinha vaga para dali a 2 semanas. Eu aceitei, mas já sabia que ia ser a espera mais longa da minha vida. Enquanto isso, tentei manter a rotina. Mas cada detalhe parecia me cutucar. No rádio da vizinha, tocava Zeca Pagodinho cantando Deixa a Vida Me Levar, e eu pensava, é isso que eu tenho feito, deixado a vida me levar. Só que agora eu queria remar contra a corrente. Numa manhã de sábado, levei Tomás à feira. Ele adorava a bagunça, os cheiros, as cores. Ficava encantado com as barracas de frutas, apontava para as bananas, para as laranjas, fazia gestos pedindo pastel. Eu comprava tudo, só para ver aquele brilho nos olhos dele. Um senhor da barraca, vendo nossa cena, comentou: esse menino vai ser artista. Tem olhar de quem enxerga mais do que a gente. Eu sorri, quase chorei. Era a primeira vez que alguém falava algo positivo sobre meu filho sem antes criticar. Na volta encontrei a Patrícia, a mãe fofoqueira da escola, que me parou para dizer: Helena, fiquei sabendo que o Tomás aprontou na sala. Isso tá complicado, hein? Eu respirei fundo e respondi com ironia: pois é, Patrícia, tá complicado mesmo. Ele tá complicando porque é inteligente demais pro tamanho da sala. Ela ficou sem graça, e eu saí andando com a sacola de pastel e uma vontade enorme de rir. À noite, sentei na varanda com Tomás no colo. O céu estava estrelado. E eu contei para ele uma história inventada na hora. Era uma vez um menino que não falava, mas que guardava todas as palavras dentro do coração. E um dia, quando ele achou que o mundo estava pronto, ele soltou as palavras como fogos de artifício. Ele riu, bateu palma, e eu percebi que estava certa. O mundo ainda não estava pronto. Mas eu estaria. Eu nunca pensei que a palavra normal pudesse trazer tanto peso. Desde que o médico disse aquilo, que o silêncio do Tomás não era problema médico, eu passei a sentir como se tivesse atravessado uma porta sem saber o que havia do outro lado. Abrir a porta não era encontrar saída, era entrar num corredor comprido, cheio de eco, e cada eco vinha das mesmas vozes de sempre. A da coordenadora da escola, a da minha sogra, e até a do Renato. O mundo parecia ter combinado de me testar. Na manhã seguinte, a cozinha já estava tomada pelo barulho de talheres. Renato, sentado, tinha aquela cara de quem passou a noite dormindo de mal comigo. Assim que me viu, largou a colher na mesa e disse sem respirar fundo: Helena, eu marquei uma avaliação para o Tomás. Amanhã mesmo. Eu fiquei em pé, esperando a água cair no filtro, tentando ganhar uns segundos. Perguntei calma, mas já sabendo a resposta: você marcou sem falar comigo? Ele assentiu sem culpa. Marquei. Porque você só enrola, fica com esses discursos bonitos, mas não resolve nada. Esse lugar é sério. Eles provocam a fala. Aquela expressão me atravessou.
provocar a fala. Como se palavra fosse fruta e fosse só sacudir a árvore. Eu disse que não era assim que funcionava, que se fosse questão de empurrar, o Tomás já teria falado há muito tempo. Renato bateu a mão na mesa, irritado. O problema é que você passa a mão demais na cabeça dele. Tomás, sentado com o pãozinho, parou de mastigar. A mãozinha segurando o copo ficou dura. Ele entendia, mesmo sem falar. Eu me abaixei até a altura dele, passei a mão no cabelo e sussurrei. Tá tudo bem, meu amor. Renato bufou e encerrou o assunto, mas eu sabia que a discussão não tinha acabado. Quando anoiteceu, a tempestade ganhou reforço. Dona Naira apareceu sem avisar, como sempre. Entrou com um bolo de fubá e uma sacola de críticas. Helena, você precisa entender. Menino sem palavra vira homem fraco. Eu sorri daquele jeito que não é sorriso, só uma tentativa de economizar briga. Respondi, Dona Nair, seu neto não é fraco. Ele é inteiro. Ela riu de canto. Inteiro no silêncio não adianta nada. Tomás, sentado no chão, olhou para mim com os olhos que sempre diziam, fica firme. Sentei ao lado dele, construí trincheira no tapete. Aqui em casa quem decide o ritmo sou eu disse. Nesse instante Renato chegou e fez coro com a mãe. Amanhã vamos ao instituto. E pronto. Eu engoli seco. A raiva queimava, mas não adiantava levantar a voz. Aprendi com o Tomás que às vezes silêncio fala mais alto. No dia seguinte, levei meu filho à escola. Na porta a coordenadora veio com aquele perfume doce demais e uma prancheta que parecia pesada de tantas anotações. Dona Helena, precisamos falar sobre a socialização do seu filho. O silêncio dele cria uma barreira social. Eu respirei fundo. Talvez a barreira não esteja nele. Talvez esteja em quem não tem paciência de esperar. Ela me olhou como se eu tivesse falado uma língua inventada, rabiscou algo na prancheta e me dispensou. Saí dali rindo por dentro. Mal sabia ela que Tomás passava horas em casa construindo prédios com bloquinhos, castelos mais sólidos que qualquer conceito de manual escolar. Achei que o dia tinha terminado, mas a madrugada guardava surpresa. Acordei com barulho de voz. Era Renato, no quarto do Tomás. Abri a porta devagar e vi a cena. Meu marido inclinado, o dedo apontado, a urgência no rosto. Fala papai. 1, 2, 3. Fala agora. Tomás estava imóvel, pequeno demais para o peso daquela cobrança. O dedinho apertava o lençol. Os olhos me procuravam pedindo socorro. Entrei sem pensar. Renato, chega. Ele se virou irritado. Eu só estou tentando ajudar. Balancei a cabeça. Você não está ajudando. Está empurrando ele para um buraco. Nesse momento, como se tivesse radar, Dona Nair surgiu de hobby, amarrando o cinto com pressa. O que está acontecendo aqui? Olhei firme para ela. Está acontecendo que ninguém vai arrancar palavra do Tomás no grito. Ele vai falar no tempo dele. Ela bufou, rindo de desdém. Você transforma tudo em drama. Respirei fundo. E a senhora transforma cuidado em castigo. O silêncio que veio depois foi pesado, mas não era o silêncio do Tomás. Era o silêncio de quem percebe que perdeu espaço. Sentei na beira da cama, puxei meu filho para o colo e fiquei ali embalando o corpo dele como se fosse canção. Renato suspirou fundo, a sogra saiu batendo o chinelo no chão, e eu fiquei sozinha com Tomás. Ele encostou a cabeça no meu peito, e eu senti o coração dele batendo no mesmo ritmo que o meu. Era como se dissesse, a gente vai aguentar junto. De manhã, o telefone tocou. Era a secretária do Dr. Ícaro. Dona Helena, tivemos um cancelamento. Se a senhora puder, o doutor consegue atender vocês hoje à tarde. Segurei o aparelho com as duas mãos como quem segura ouro. Agradeci, desliguei, e respirei fundo. Quando contei para Renato, ele só disse, então vamos. Não havia entusiasmo, mas pelo menos não havia resistência. No ônibus a caminho do consultório, Tomás encostou a cabeça no meu ombro e ficou olhando a rua como se desenhasse mapas com os olhos. Vi o vendedor de amendoim, o cachorro dormindo na sombra, o homem varrendo a calçada. Quando passamos por um moço tocando violão, começou a bater ritmo com a mão no meu braço. Eu sorri. Nosso idioma secreto feito de batidas. No consultório, a sala de espera era a mesma. Revistas velhas, aquário com peixes sem energia, relógio barulhento. Mas eu estava diferente. Agora eu sabia que não buscava só diagnóstico. Eu estava brigando pelo direito do meu filho existir do jeito dele. Quando o doutor nos chamou, cumprimentou Tomás com calma. Ele respondeu com um aceno tímido. Antes de qualquer teste, quero ouvir vocês. O que mudou desde a última vez?
Perguntou. Contei tudo. A escola, a sogra, a noite do 1, 2, 3. Contei com firmeza, sem floreio. Eu já não tinha espaço para esconder nada. Ele ouviu em silêncio, anotou poucas coisas e então disse: Posso ver o Tomás sozinho por alguns minutos? Temos uma sala ao lado com brinquedos. Olhei para meu filho. Ele me encarou, fez o nosso aceno de sim, aquele que só nós entendíamos. Claro, eu respondi. Eles entraram na outra sala, e eu fiquei esperando. Renato andava de um lado para o outro como quem mede a própria impaciência. Eu abracei a bolsa contra o peito, como se fosse escudo. Depois de longos minutos, a porta se abriu. O doutor saiu com um olhar diferente. Não era vitória nem derrota. Era cuidado. Dona Helena, acho que já consigo dizer com clareza o que está acontecendo. Segurei a mão do Tomás. Ele apertou a minha, firme. Eu sabia que qualquer que fosse a resposta, a gente ia enfrentar juntos. Quando o Dr. Ícaro abriu a porta e nos chamou de volta, eu tive a sensação de estar entrando para um julgamento. O coração batia no ritmo de escola de samba desordenada, a boca seca como quem engole areia. Sentei com o Tomás ao meu lado, e ele imediatamente segurou minha mão, como sempre fazia quando percebia que eu estava prestes a explodir por dentro. Renato ficou um pouco atrás, braços cruzados, ombros tensos como quem tenta encenar firmeza. O doutor ajeitou os óculos e começou a falar com uma calma que parecia ter sido treinada em outro planeta. Ele contou que tinha observado o Tomás por um bom tempo, brincando com blocos, carrinhos e um violãozinho de brinquedo. Disse que em nenhum momento o menino demonstrou dificuldade de entender. Pelo contrário, seguia instruções, antecipava movimentos, mostrava atenção redobrada. O funcionamento cognitivo do Tomás é pleno, ele disse. O silêncio dele não é deficiência, é defesa. Eu prendi a respiração. Era como se alguém tivesse finalmente traduzido em palavras aquilo que eu sempre soube, mas nunca consegui explicar. O doutor prosseguiu. O que seu filho apresenta é chamado de mutismo seletivo. Não é falta de capacidade, é uma escolha inconsciente de se calar quando o ambiente parece hostil ou quando sente que a palavra virou exigência. Ele silencia diante da pressão. Olhei para Renato. Ele imediatamente se inclinou para a frente, o rosto tenso. Desculpe, doutor, mas isso parece um jeito elegante de dizer que ele se recusa a falar. Ele tem 5 anos e nunca pronunciou nada. Ícaro não se abalou. Senhor Renato, crianças não se recusam sem motivo. Elas se defendem. A fala não pode ser arrancada como dente, precisa ser acolhida como semente. Eu segurei forte a mão do Tomás. Queria dizer que entendia cada palavra, mas só consegui balançar a cabeça. Renato se calou, mas eu sabia que não tinha concordado. O doutor me passou uma folha com recomendações. Rotina previsível, ambientes acolhedores, nenhuma contagem até 3, nada de ameaças, músicas que ele goste. Atividades que deem a ele sensação de escolha. Protejam-no dos campeonatos de fala, ele disse. Eu quase ri com as lágrimas no rosto, porque era exatamente isso que minha sogra fazia. Transformar meu filho em participante de um show que ele nunca quis se inscrever. Saímos do consultório com aquele papel como se fosse mapa de tesouro. Na rua, o sol queimava a pele, mas pela primeira vez eu não senti incômodo. Senti clareza. Renato, ao meu lado, parecia feito de pedra. No caminho soltou. Então é isso? Vamos deixar ele calado? Respirei fundo. Não, Renato. Vamos deixá-lo em paz para encontrar a própria voz. Ele torceu a boca. E o instituto? Não vamos, respondi sem titubear. O Tomás encostou a testa no meu braço, como sempre fazia para me dar apoio. Era a senha para encerrar qualquer discussão. No ônibus, encostei a cabeça no vidro e fiquei olhando a cidade passar. Tomás, no meu colo, batucava discretamente o ritmo da música que tocava no rádio do motorista. Era um pagodinho antigo, desses que lembram quintal de domingo. Uma senhora sentada à frente sorriu para ele. Esse menino tem música dentro dele, disse. Meu peito se encheu de orgulho. Pela primeira vez em muito tempo, alguém enxergava além do silêncio. Chegamos em casa, e eu sabia que precisava transformar a teoria em prática. Reorganizei os móveis como quem redecora a vida. Levei os brinquedos para perto da janela, deixei copos e pratos em prateleiras baixas, para que ele pudesse pegar sozinho. Preguei na porta da geladeira um papel com letras grandes, Casa de Voz Mansa. Preparei o jantar simples, mas cheio de cuidado, arroz soltinho, feijão bem temperado, e um franguinho ensopado que perfumava a cozinha inteira. Quando Renato entrou, estranhou a mudança.
Virou creche? Ele perguntou com ironia. Virou casa, respondi. À noite, sentei no tapete com o Tomás. Coloquei uma seleção de chorinhos no rádio. Ele estacionou um carrinho no meu pé e me olhou. Sorri. Ele me guiou até o rádio. Pediu com o gesto para aumentar o volume. Dançamos de ombros, sentados mesmo, só naquele balanço pequeno que é pura alegria. Quando a música terminou, ele levou a mão à garganta, depois ao peito, e apontou para mim. Eu entendi. Eu falo com você daqui. Respondi do nosso jeito. Toquei a palma da mão dele, depois o peito, depois a testa. Eu te escuto inteiro. Mas, claro, o mundo não ia facilitar. No dia seguinte, Dona Naira apareceu sem aviso, como sempre. Entrou pisando forte com uma sacola de palpites. Vamos ao instituto. Falei com a coordenadora. Nada de moleza, Helena, criança precisa de disciplina. Fiquei de pé firme, com o corpo inteiro dizendo não. Nós não vamos, Dona Nair. O médico explicou. É outro caminho. Ela bufou. Você vai se arrepender. Olhei nos olhos dela e respondi sem tremer. Eu só me arrependo do que não protejo. E eu estou protegendo. Renato ficou entre nós dois, perdido. Mãe, deixa. A gente conversa depois. Ela saiu resmungando, batendo a porta com força. O barulho fez Tomás encolher os ombros. Eu corri até ele, abracei e fiquei assim até o coração dele desacelerar. Tá tudo bem, meu amor. Aqui ninguém vai contar até 3. Na escola a história também não estava fácil. A coordenadora me chamou de novo, e a professora trouxe relatórios plastificados como quem prepara acusação. O silêncio dele atrapalha a turma, disseram. Respirei fundo. O que atrapalha a turma não é silêncio. É impaciência. Tomás existe e existir não atrapalha ninguém. Elas se entreolharam, sem resposta. Estamos seguindo orientação médica, finalizei. Saí dali de cabeça erguida. Do lado de fora, encontrei Patrícia, a mãe mais fofoqueira da escola. Ela se aproximou, mal escondendo o sorriso irônico. Fiquei sabendo que você vetou o instituto. Corajosa. Dei um sorriso curto. Corajosa é minha paciência. Aguentar vocês todos os dias é que é coragem. Ela engasgou na própria risada. E eu fui embora antes que inventasse outro comentário venenoso. À noite, depois de um dia pesado, sentei na varanda com o Tomás. O céu estava cheio de estrelas. Apontei para cima e comecei a contar. 1, 2, 3. No meio da contagem, percebi a bobagem. Ri sozinha e corrigi. Não, hoje a gente não conta nada. Hoje a gente só olha. Ele encostou a cabeça no meu ombro e suspirou fundo. Foi o som mais bonito que já ouvi. Renato apareceu na porta quieto, observando. Disse baixo, você mudou a casa inteira. Eu respondi, eu só baixei o volume. Ele não retrucou. Sentou do outro lado, olhando o filho, e pela primeira vez pareceu ouvir de verdade o que não era dito. Quando fomos dormir, deixei a porta entreaberta. O corredor tinha cheiro de maracujá, porque preparei suco antes. Tomás demorou a adormecer, mas caiu no sono com a mão pousada no meu braço. Fiquei acordada por mais um tempo, pensando no que o doutor tinha dito. Protejam-no dos campeonatos de fala. Decidi que no dia seguinte eu ia escrever um cartaz com canetinha grossa e colar na porta. Aqui ninguém conta até 3. E logo abaixo, uma frase pequena. Aqui a voz nasce quando quer. Adormeci sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, o medo não estava sentado na beira da minha cama. Quem estava ali era a esperança, balançando os pés no chão como quem avisa que ainda tem muita história para acontecer. Acordei naquele dia com a sensação de que a casa estava mais leve, como se o ar tivesse passado por uma peneira antes de entrar. Talvez fosse só impressão, mas aprendi a valorizar impressões. Fiz café, coloquei o pão na chapa e deixei o rádio ligado bem baixinho, tocando um samba antigo. Tomás veio arrastando o carrinho no chão e estacionou do meu lado, sorriso nos olhos. Era como se ele soubesse que o dia prometia. O cartaz na porta da sala aqui, ninguém conta até 3, balançava levemente com o vento da janela. Toda vez que eu passava por ele, sentia como se fosse um pacto escrito em pedra. Tomás já tinha decorado cada letra com o dedo, e vez ou outra encostava a testa nele, como quem sela promessa. Ainda assim, sabia que o mundo lá fora não respeitaria esse pacto tão fácil. Prova disso foi a mensagem da coordenadora, logo cedo. Precisamos rever a postura da família em relação ao silêncio do Tomás. Postura, como se o meu filho fosse cadeira de auditório. Respondi seca. A postura está sendo definida com orientação médica. A escola precisa acompanhar, não pressionar.
Desliguei o celular antes que viessem áudios intermináveis. Passei a manhã inventando brincadeiras. Montei uma cabana com lençol e cadeiras. Tomás entrou e ficou lá dentro, iluminado por uma lanterna. Levei os bloquinhos e construímos uma cidade inteira debaixo do tecido. A cada vez que a estrutura quase caía, ele olhava para mim, e eu fazia cara de segura que dá certo. E dava. Era uma metáfora pronta, ele precisava saber que tinha onde se apoiar. No meio da brincadeira, ouvi passos pesados no corredor do prédio. Meu coração já adivinhava. A campainha tocou e antes mesmo de abrir, a voz dela invadiu. Helena, não adianta se esconder. Eu trouxe a psicóloga da paróquia. Vamos resolver isso de uma vez. Fechei os olhos e contei até 10, mas não era para ceder, era para reforçar as paredes de dentro. Abri a porta só o suficiente para aparecer o meu rosto. Dona Nair, hoje não. O Tomás está em atividade. Aqui quem entra, entra para brincar, não para fiscalizar. A mulher ao lado dela, que vestia jaleco e segurava prancheta, tentou se apresentar. Fiz sinal de negativo com a cabeça. Obrigada, mas não aceitamos visitas sem agendamento. E fechei. Do lado de dentro, Tomás riu baixinho, como se tivesse entendido a cena inteira. Renato chegou no fim da tarde, já sabendo da confusão. Você humilhou a minha mãe de novo, disse, largando a pasta no sofá. Continuei mexendo a panela, sem pressa. Não. Eu protegi o nosso filho. Ele respirou fundo, cansado. Você radicaliza tudo, Helena. Olhei para ele, segurei a colher no ar e disse, radical é obrigar uma criança a falar sob ameaça. O que eu faço é simples, ofereço paz. Ele não respondeu. Só ficou olhando o vapor que subia da panela de feijão. Na quarta-feira fomos para mais uma sessão com a Bia, a terapeuta lúdica. Dessa vez, ela colocou no chão um tapete cheio de desenhos de animais. Quem quiser, escolhe o caminho, ela disse, e empurrou um carrinho de brinquedo. Tomás olhou para mim, depois para o tapete, e guiou o carrinho até a figura de um pássaro. A Bia sorriu. Boa escolha. Pássaros sabem a hora de cantar. Não havia perguntas diretas, não havia exigências. Só presença. No fim, ele encostou a testa na minha perna como sempre e foi embora leve. Na saída, encontramos a coordenadora da escola na calçada, como se fosse coincidência demais. Precisamos conversar, Helena. A voz dela soava mais como ordem que como convite. Respirei fundo e disse, a escola precisa parar de transformar meu filho em projeto. Ele não é tese, é criança. Ela franziu o senho. Mas o grupo, interrompi. O grupo vai aprender o valor da paciência. E se não aprender, o Tomás vai ensinar sem dizer uma palavra. Virei as costas antes que ela pudesse continuar. Naquela noite, sentei na varanda com o meu filho. O céu estava pontilhado de estrelas, e a brisa trazia cheiro de comida da vizinha. Um dia você vai falar do jeito que quiser, sussurrei. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Fiquei imaginando como seria ouvir sua voz em alto e bom som. Mas percebi que eu já a ouvia de tantas formas, no batucar da mãozinha, no olhar que brilhava, no jeito de pedir água apontando para o copo. Era um idioma inteiro, e eu estava alfabetizada nele. No domingo fomos almoçar na casa da minha irmã, a única da família que nunca transformou o silêncio do Tomás em espetáculo. Cheiro de feijão com linguiça, crianças correndo pelo quintal, música brasileira baixinha na sala. Tomás se espalhou pelo chão, brincando com tampinhas de garrafa, inventando constelações próprias. A campainha tocou e, como previsto, Dona Nair entrou sem bater. Vim ver meu neto, anunciou. Eu respirei fundo, já prevendo. Aproximou-se do menino, agachou-se e começou. 1, 2, meu corpo virou muralha. Interrompi na hora, aqui não, Dona Nair. Ela ergueu o queixo, pronta para a guerra. Eu só quero que ele fale. Respirei mais fundo. Ele fala quando quer. O que não queremos é que ele cale o coração. A sala inteira silenciou. Tomás parou de brincar, levantou os olhos para mim, e no meio daquele clima de tensão, fez algo inesperado. Aproximou-se, segurou meu rosto com as duas mãozinhas e murmurou baixinho, um som tão suave que quase se confundia com o vento. Mãe, meu mundo parou. Não chorei, não gritei. Apenas encostei a testa na dele e disse, eu te ouvi. Foi o som mais bonito que já existiu. Não era vitória para exibir, era segredo entre nós dois. Mas, claro, a sala inteira ouviu. Dona Nair levou a mão à boca, chocada. Renato olhou para mim como se eu tivesse acabado de vencer uma maratona. Eu só sorri porque sabia.
Aquela palavra não tinha nascido do 1, 2, 3 dela, nem das exigências da escola, nem do peso dos relatórios. Nasceu da paz. Peguei o copo d'água e ofereci a ele. Saúde, meu amor. Tomás bebeu, depois voltou para as tampinhas, como se nada tivesse acontecido. E era justamente isso. Não precisava virar show, nem registro em ata. Era só mais um dia comum, com um detalhe extraordinário. Antes de irmos embora, falei em voz clara, sem levantar o tom. A partir de hoje, quem conviver com o Tomás vai seguir uma regra. Nada de cobrança, nada de contagem. Nada de transformar palavra em prêmio. Quem não conseguir, não participa. Minha irmã assentiu. Dona Nair tentou abrir a boca, mas eu levantei a mão firme. Não é discussão. É regra. Ela pegou a bolsa, lançou um olhar atravessado para o Renato, e saiu sem se despedir. Na volta para casa, Renato estava silencioso e eu não quis forçar. Quando entramos, ele finalmente falou: "Você tinha razão." Ele falou porque estava seguro. Olhei para ele, cansada e vitoriosa ao mesmo tempo. Ele falou porque estava sendo ouvido sem cobrança. Agora precisamos garantir que isso continue. Renato assentiu devagar, como quem começa a aprender outro idioma. Naquela noite, escrevi num caderno: "Meu filho não é problema. Meu filho é poesia que se escreve devagar." Depois fechei o caderno, abracei Tomás e adormeci. E, pela primeira vez em anos, dormi em paz. Acordei antes mesmo da claridade, ainda com a casa mergulhada em silêncio, e fiquei deitada ouvindo o som leve da respiração do Tomás no quarto ao lado. O silêncio dele não me incomodava mais. Agora era canção, lembrança de que o mundo seguia pulsando no compasso dele. Levantei devagar, como quem não quer acordar os fantasmas, e fui para a cozinha. Acendi a luz amarelada, passei pão na chapa e deixei o rádio sussurrando um samba antigo que lembrava a infância. Na porta da sala, o cartaz continuava firme: "Aqui ninguém conta até 3. Logo abaixo, pequenino: "Aqui a voz nasce quando quer." Toquei o papel como quem confere um feitiço. Era a bandeira que me lembrava quem manda no tempo da nossa casa. Tomás apareceu ainda sonolento, cabelo arrepiado, carrinho na mão. Estacionou no meu pé, encostou a testa no meu braço e apontou para a frigideira. O gesto era recado claro. Ele confiava que o mundo estava pronto para ele. "Já vai sair, meu amor", eu disse, sorrindo. O brilho no olhar dele era meu combustível. Sentei e tomei café, já com o coração armado de planos. Eu precisava amarrar as últimas pontas, como quem fecha a mala antes de viagem. A mudança para a turma nova estava acertada, mas eu ainda precisava blindar a porta contra a teimosia da minha sogra, confirmar com a Bia os horários fixos. Acima de tudo, ensinar o mundo a respeitar o ritmo do Tomás. Escrevi para a escola com a calma de quem afia a faca antes de cortar pão. Pedi confirmação da transferência, deixei claro que não aceitava plateias, relatórios públicos ou cobranças disfarçadas de preocupação. A resposta veio com o tom engomado de sempre: "Favor justificar melhor a necessidade." Respirei fundo e respondi apenas: "Necessidade de segurança." Não era literatura, era sentença. Pouco depois, chegou o autorizado a partir de segunda-feira. Eu sorri sozinha, mexendo o feijão, porque panela também entende de vitória. Renato acordou e já veio com cara de quem precisava discutir. "Você mexeu na turma?" Eu assenti. "E avisou a minha mãe?" Apontei para o cartaz. "A porta já avisa." Ele deu aquele riso curto que não é humor, é provocação, e preferiu o café ao debate. Eu não insisti. Aprendi que há batalhas que se ganham no silêncio. Naquele dia, levei Tomás à feira. Feira é retrato do Brasil. Gente gritando preço, cheiro de pastel voando no ar, conversa atravessando calçada, fruta madura chamando pelo nome. Ele apontou para bananas, depois para laranjas, e por fim fez o gesto que só ele tem para dizer pastel agora. Comprei um, dividi ali mesmo, soprando o calor. O homem da barraca olhou para ele e disse: "Esse menino enxerga por dentro." A frase me bateu como bênção. Em casa, transformei móveis em gramática. Desci copos para a prateleira baixa, deixei caixas diferentes para ele decidir onde guardar carrinhos, espalhei bloquinhos perto da janela da tarde. Cada escolha era palavra sem som. Liguei para a Bia, confirmei os horários fixos, e ela disse que constância é travesseiro da coragem. Escrevi no meu caderno: "Coragem precisa de rotina." De repente a campainha tocou como soco. Abri só o suficiente para mostrar meu rosto e o cartaz. Dona Nair estava lá, impecável, com olhar de fiscal. "Vim ver meu neto." "Hoje não, Dona Nair. A casa está em atividade." "Atividade de quê?" provocou. "De respeito." Ela tentou enfiar o pé, mas a porta ficou com a minha força. "Você está criando um problema."
Eu sorri doce. Estou criando um menino. Fechei, ouvindo o chinelo dela arrastar frustração. No fim do dia, Bia veio para uma sessão extra. Espalhamos instrumentos no chão, ligamos o rádio em chorinho, deixamos o silêncio se sentir convidado. O que vamos brincar hoje? Ela perguntou para o ar, sem esperar resposta. Tomás pegou o pandeiro, bateu devagar, olhou para mim e encostou a testa na minha. Era o tô bem dele. Bia sorriu sem festa. Aprendi com ela que milagre não precisa de plateia, precisa de repetição. Na manhã seguinte, a escola antiga tentou me puxar de volta. Solicitamos devolutiva estruturada. Apaguei. Não por birra, por higiene. Antagonista que se alimenta de plateia, aqui passa fome. Pouco depois, chegou um áudio da coordenadora, longo, cheio de termos educados para dizer que eu era difícil. Não ouvi até o fim. Difícil é dobrar criança com régua. Renato mais tarde falou com voz cansada. Minha mãe disse que você a desrespeitou. Continuei descascando o alho. Desrespeito é invadir infância. Eu só fechei a porta. Ele riu sem humor, você adora teoria. Eu adoro, Tomás, respondi. Encerramos ali. No primeiro dia da turma nova, vesti o Tomás com a camiseta azul do sol abraçando o mundo. A professora nos recebeu com voz mansa. Agachou, olhou nos olhos dele e disse apenas oi. Ele respondeu com um aceno pequeno, mas inteiro. Entreguei a ela um papel escrito à mão, sem contagem, 2 opções para apontar, música ajuda, biblioteca é refúgio, abraço sempre bem-vindo. Ela guardou no bolso e disse obrigada. Eu gostei. Gente que cuida antes de entender tudo. Fiquei no banco de cimento do lado de fora, ouvindo o bairro. Bola no muro, criança chorando, ambulante cantando oferta, uma avó atravessando com pão quentinho. Rezei do jeito que aprendi com meu filho, sem palavras. Depois de um tempo, a professora voltou. Ele observou, apontou, e quando ficou barulhento fomos para a biblioteca. Ele me mostrou um livro de bichos e encostou a testa na minha mão. Era muito prazer dele. Eu agradeci com o peso de uma praça. À noite, Tomás estacionou o carrinho no meu pé, apontou para o rádio, e eu coloquei samba antigo. Ele batucou, parou e como quem prova fruta no pé sussurrou, mãe. Foi vento, não trombeta. Eu toquei o peito com a mão. Eu te ouço. Ele encostou a cabeça no meu ombro e o mundo inteiro assentiu. No domingo fomos à casa da minha irmã. Cheiro de feijão, quintal cheio de criança, música baixinha na sala. Tomás inventava constelações com tampinhas no chão. De repente a campainha, Dona Nair, como sempre, entrando sem pedir. Vim ver meu neto. Aproximou-se e começou. 1, 2, minha espinha virou poste. Aqui não, eu disse, firme. Aqui ninguém força a palavra. Ela ergueu o queixo. Você afasta a família. Eu aproximo o respeito, respondi. Peguei o Tomás pela mão, levei para a varanda e liguei no celular um chorinho. Ele encostou a testa na minha, e foi suficiente. A sala seguiu discutindo, a varanda virou país. De volta em casa, escrevi a mensagem final no grupo. Visitas só combinadas. Sem teste, sem cobrança, sem contagem. Quem vier brincar, entra. Quem vier medir, não entra. Enviei, silenciei, e fui mexer a panela. O cheiro de alho dourando me salvou. As semanas passaram sem pressa. Tomás criou rituais. Escolher copo, apontar livro, pedir música, encostar a testa antes de dormir. Na terapia, uma sílaba ou outra surgia como passarinho tímido. A escola nova virou porto. A coordenadora antiga ainda tentou me atrair para evento integrador. Recusei. Integração de verdade não tem microfone. No fim do mês, arrumei a varanda antes do sol. 2 cadeiras, rádio de pilha, manta, planta que insiste. Sentei com o Tomás no colo. O cheiro de pão veio de longe, como lembrança de infância. Respirei e pensei, vencemos. Não porque arrancamos palavra, mas porque erguemos teto. Não porque mudamos antagonistas, mas porque fechamos fronteira. A escola que importa entendeu, a terapeuta entendeu, a casa entendeu. Quem não entendeu continua batendo na porta errada. O rádio tocou uma canção brasileira velha, e Tomás batucou no meu braço. Olhou para mim com farol nos olhos, e eu entendi que recomeço mora nas coisas miúdas. Copo que ele alcança, livro que ele aponta, sílaba que chega sem alarde. Mãe que aprendeu a traduzir amor para a língua do tempo. Se lá fora alguém ainda insiste em contar até 3, problema do relógio deles. Aqui dentro, a gente só conta estrelas. E então, o que vocês acharam dessa história da minha vida com o Tomás? Vocês também já passaram por momentos em que precisaram defender alguém que amam contra as pressões do mundo? Quero muito saber nos comentários, porque cada experiência compartilhada pode ajudar outra pessoa que esteja vivendo algo parecido.
Se você gostou dessa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar chegando até vocês. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai se identificar ou que vai se emocionar com essa trajetória. Até a próxima, Deus abençoe e tchau!